aqui com a segunda entrevista desta série, né? Que a gente está fazendo com as bandas participantes do Bangers Open Air, o maior e mais querido festival de metal que temos aqui no Brasil e que vai acontecer agora, no mês de abril. Então, a gente desta vez conversou com ninguém menos do que Marcelo Barbosa, o totem sagrado, guitarrista do Angra, que vai estar lá no show tão especial, o Angra Reunion, né? Aquele show tão especial que vai ser o headliner, o show que encerra o festival no domingo, dia 26 de abril. A gente conversou um pouquinho com ele sobre essa reunião com os antigos membros da formação Nova Era, como deve ser mais ou menos o formato do show, se tem ou não uma surpresa preparada e, óbvio, também conversamos sobre como ele lida com comentários na internet, os haters. Entrevista Marcelo Barbosa na sequência. Cara, assim, eu queria começar te perguntando assim, a gente tá falando de uma banda brasileira como headliner de um festival de metal que é conhecido principalmente pelas grandes atrações internacionais e tal. Isso é uma baita honra. Como é que tá a cabeça de vocês com isso, assim? A gente ficou muito honrado com o convite, né? E a gente está acostumado a tocar em festivais grandes, já tocamos Rock in Rio 2 vezes, né? Já tocamos Monsters of Rock, já tocamos. A banda já tocou no Wacken, enfim. Tantos festivais maravilhosos, Sweden Rock, mas não com headliners, né? E isso realmente põe a banda no spotlight, numa posição que é uma posição, principalmente no Brasil, que eu considero merecedora pela história da banda mesmo, né? E um momento como esse, que reúne uma formação clássica com a formação atual, eu acho que faz todo sentido. Então a gente está muito feliz pelo reconhecimento, pelo convite. E eu tenho certeza que o show vai ser um show digno, né? Vai justificar, né? Mesmo para os mais incrédulos aí, por que a banda está sendo headliner desse festival. A gente vai com certeza entregar um show muito bonito e bastante de nível técnico bastante alto, assim como qualquer outra banda gringa que poderia estar fazendo aí o último show do festival. Aliás, você falou de talvez umas reações que não tenham sido. Como é que vocês sentiram a reação do público? Foi majoritariamente positiva? Tiveram aquelas pessoas que sempre têm um pezinho atrás? Teve as duas coisas, né? A internet, hoje em dia, ela deu voz a todos, né? Então, e além disso, além de dar a voz, ela deu uma proteção. Você está atrás de uma tela, ninguém sabe direito quem é você, onde você está, né? Você pode falar o que quiser. Mas, em geral, a repercussão foi maravilhosa, tem sido maravilhosa. As pessoas estão ansiosas por esse momento. É algo que o cara que é fã de Angra de verdade, ficou muito feliz em saber que estava acontecendo, né? Essa reaproximação do Rafa com o Edu, né? Enfim, todo esse contexto que foi usada essa oportunidade para se resolver as desavenças que talvez ainda houvessem, mesmo depois de tanto tempo. E isso é bonito e é bom. Então, assim, o fã verdadeiro de Angra ficou muito feliz com isso. Agora, o heavy metal brasileiro, ele tem muito essa coisa da... como é que eu posso dizer? Fala-se muito de apoio, que precisava de mais apoio, de mais interação entre os músicos e tal, mas na prática, às vezes, não é isso que acontece com algumas pessoas. Então, houve também, acredito eu, né? Não acompanhei de perto, assim, não fico muito lendo comentário, mas algumas pessoas que questionaram o sentido disso, né? Claro. Mas no final das contas, eu acredito que mesmo essas pessoas estarão lá, sabe? As pessoas falam muito, mas no final das contas, tá todo mundo querendo ver essa reunião e assistir o show do Angra no Bangers. Aliás, você é dessas pessoas que tende a ler comentários ou no geral você fica afastado? Ah, prefiro não ler nada, deixa Eu quieto. não leio quase nada mesmo, assim. Eu acredito que tem gente, né? Tem hoje em dia influencer que ele vive de arrumar treta e de falar coisa caótica, coisa, como é que eu posso dizer? Que seja muito polêmica e aquilo gera um puta engajamento, fica um monte de gente falando mal, um monte de gente concordando, um monte de gente rindo, um monte de gente xingando. Agora, eu não tenho. Eu faço muita coisa e eu acho que eu não tenho talvez uma paz de espírito suficiente para estar lidando com certas diariamente, várias vezes por dia. Eu tenho uma sorte, eu tenho a sorte assim, de maneira geral eu não recebo muito hate, né? Mas eu não leio nem nas coisas do Angra, porque
eu sei que isso, de certa forma, acaba te afetando um pouco, né? Por mais que você seja forte, que você tenha a mente blindada, se você deixar aquela coisa da água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura, né? Eu tenho um amigo, né? O Bumblefoot, o Ron Tal, ele foi guitarrista do Guns N' Roses por mais de 10 anos, na época que o Slash não estava na banda. E isso foi um aprendizado que eu tirei dele. Ele falou, cara, eu não leio nada, porque eu tô na banda há 10 anos e até hoje as pessoas ficam dizendo que não era pra eu estar na banda, que quem tinha que estar no Slash. Não fui eu que tirei o Slash. Ele saiu porque ele quis, eles brigaram, não tem nada a ver com isso. Eu tô lá, tipo, fazendo um trabalho, né? Mas o público, o fã, às vezes não entendem essas coisas, né? Então, eu acho que não há muito o que somar com você ficar, às vezes, é, destilando esse hate que às vezes chega, né? Eu, graças a Deus, nas minhas redes sociais ele não chega muito. Se chega também, eu rapidamente bloqueio a pessoa. Se for, não que não possa haver discordância, não é isso. Mas quando há respeito, quando isso é colocado de uma forma respeitosa, eu não vejo problema nenhum. Agora, quando você vê que é um hate gratuito, muitas vezes até de um perfil fake ou coisa assim, eu não dou importância e já tiro ele de cena para não ter contato com isso. E quando a gente fala não só do Angra, né? A gente fala basicamente do Angra e do Sepultura, né? As duas, Sim. na real. Quando a gente Uhum. fala das duas bandas, além, obviamente, dessa coisa toda das repercussões, a gente tem todo mundo fazendo o exercício de futurologia, né? É, Todo mundo acha que tem uma teoria e não sei o que. E a grande teoria da vez, e eu acho que muito possivelmente vocês devem ter visto e discutido isso, enfim, a teoria da vez é que o Angra vai virar o Halloween. Vai ter hum, 3 guitarristas, vai ter 2 vocalistas, vai ser um combo de gente no palco a olha partir de só. agora e tal. Isso é uma coisa que chegou a passar por vocês, ou seja, esse tipo de conversa, que eu acho que o futuro ainda é muito incerto Isso. ainda, na verdade, né? Mas isso chegou a passar por vocês, assim? Tiago, essa pergunta é muito interessante. Eu não tinha. Eu ouvi falar sobre isso aí. A gente até tocou com o Halloween num festival em Bogotá, no Monsters of Rock, com essa formação aí que você está falando. Mas isso nunca foi nem pincelado no Angra até aqui, né? E sabe o que é engraçado, Tiago, dessa coisa do exercício de futurologia que você falou? É que às vezes é evidente, né? Ela fala sem previsões, ela erra 99, aí uma ela acerta e fala, ó, tá vendo? Essa é boa, essa é a que... Porque, óbvio, você vai divulgar o que você acertou. E muitas vezes, a hora que as pessoas fizeram essa previsão, aquilo nem estava no radar, né? É de fato uma previsão até de ideia. E quem sabe até essa ideia surge por causa de previsões, né? Você fala, pô, tá aí, a gente não tinha pensado nisso, mas por que não, né? Então o que eu sei é que a gente está focado nesse momento, o que tem marcado de reunion mesmo, são esses dois shows, o Bangers e o Side Show, né? E, e já tem outras coisas marcadas para o final do ano, nenhuma delas com essa formação. Então, se isso vai acontecer no futuro, de alguma forma, é, não está sendo conversado ainda, não faz parte dos planos ainda. Até porque todos esses caras têm também o que eles estão fazendo. O Edu tem uma carreira super próspera, né? Tá sempre tocando e tal. O Aquiles também, né? Enfim, não para nunca, né? O Aquiles é uma máquina, tá sempre trabalhando, sempre fazendo um monte de coisa. E então assim, o que eu posso dizer é que no momento o que vai acontecer é esse show pontual, até porque eu acho que é necessário ver como é que vai ser o clima, entender como é que vai ser esse convívio, né? Vai que ali fala, cara, ó, foi legal, mas é isso, né? A gente não quer mais trabalhar junto. Pode acontecer, né? A gente não foi feito ainda. Então, qualquer tipo de previsão é uma bicuda pra cima que às vezes pode entrar no gol. Às vezes acontece, né? O cara dá um bico lá no futebol, porra, gol, né? Mas é na sorte. É muito mais na sorte do que em algo que realmente. Essa leitura estou percebendo os movimentos, olha só, ele foi para cá, agora foi pra... Com certeza é porque isso aí é só um viés de confirmação mesmo, porque não tem nada de fato de sólido sendo negociado com relação a isso, no momento. Como é que você está sentindo o clima? Assim, vocês já tiveram algum tipo de primeiro ensaio, alguma coisa assim? Não, nós tivemos um encontro no qual a gente gravou vídeos de promoção, tiramos fotos todos juntos, tanto fotos, como eu posso dizer, de estúdio quanto fora também. E teve um churrasco na sequência disso, onde fomos todos, né? O famigerado churrasco aí que saiu
nas redes sociais, nos sites e tal. E cara, até aqui tem sido maravilhoso. Eu mesmo também toquei muito tempo com o Edu, gosto muito dele. A gente teve uma relação muito próxima na época do Almar. Foi muito bom revê-lo, ver que ele está bem, né? Eu sinto realmente que existe uma vontade de fazer as coisas darem certo, de fazer com que o show seja bonito. Existe essa. Não é uma coisa assim, ah, eu vou lá porque é headline, porque vai dar uma grana e pronto. Não, eu sinto que está todo mundo querendo que esse momento seja um momento especial e isso está se formatando para que seja isso mesmo. E eu acho que isso é o que mais importa, pra gente e pro fã também, porque quando, independente de qualquer coisa, o fã sente, né? O fã sente, né? Se a coisa realmente tá superficial ou se tem ali realmente amor envolvido, seja o amor pela música, pela história do Angra e entre os integrantes, né? Quanto mais a coisa estiver entrosada, melhor. A gente está falando de um, pela programação ali do festival, a gente está falando de um show que deve ter quase 3 horas de duração, basicamente, né? É um show longo, é. Vai ter uma parte com uma das formações, uma parte com a outra e depois uma parte com todos juntos, né? Boa. Vocês já estão Acredito com que reper... já Vocês já estão temos com repertório definido? definido é uma palavra muito forte, tem um repertório que é o que está sendo, digamos assim, que é o mais provável que aconteça. Às vezes pode acontecer por um motivo ou outro, uma música ou outra mudar, mas o fato é que já tem, com certeza, é óbvio, né, que a formação Nova Era vai tocar principalmente músicas Nova Era e Temple of Shadows, que são os dois maiores sucessos que eles tiveram juntos ali naquele momento, né, os dois álbuns mais bem sucedidos. A gente vai tocar uma formação atual, muita coisa da era do André também, que eu acho que é muito importante prestigiar essa parte da carreira do Angra, que foi onde tudo começou e é uma fase que muita gente gosta demais também, então a gente vai dar um enfoque especial nessa parte. Claro, coisas atuais também, dos últimos discos que fizemos juntos. E é basicamente isso. Boa. Você falou do Edu, vocês tocaram, obviamente, no Almar. Mas você vai ter outra voz ali, que é uma voz que, na verdade, te acompanhou durante o tempo, que é o Alírio. Como é que é essa Isso. sensação de voltar a tocar com ele, assim, num É palco tão maravilhoso. grande? Maravilhoso. O Alírio é um irmãozão que a vida me deu, um cara que eu conheço há muitos anos mesmo, né? Fizemos muita coisa juntos no Cálice. Enfim, um cara que faz parte da minha vida há muito tempo. Um grande cantor, um cantor que, na minha opinião, sempre falo isso, ele está preparado para cantar em qualquer grande banda do mundo, com lastro, com sobra, né? Não só pelo que ele canta, mas pela experiência que ele tem hoje, né? Depois de tudo que ele fez. Então, assim, tá sendo, na verdade, é importante dizer que, apesar de eu ser um grande parceiro, um grande brother do Alírio, toda mudança de formação em banda, ainda mais no Angra, que já teve tantas, é uma mudança traumática. A gente não queria que isso acontecesse como aconteceu. Ainda mais às vésperas de um festival como esse, de um momento como esse. Mas eu tô na banda há 11 anos, vai fazer 11 anos em setembro. O Fábio tá na banda, acho que é 13 ou 14, algo assim. É muito tempo, cara. E muitas coisas acontecem. E hoje ele tem a carreira solo dele, tem coisa do. Né? Enfim. São muitos. São muitas variáveis que às vezes em algum momento se chocam, né? Então, assim, já que houve essa mudança, já que o Fábio, né, acabou saindo da banda, essa vai ser meio que a despedida dele, o fato da escolha ter sido o Alírio, para mim, é a melhor escolha possível. Para mim, é ele mesmo que tinha que estar por vários motivos, não só pela qualidade técnica, como pela história junto à banda. Ele é amigo de vários dos integrantes, já estava cantando com o Kiko nos shows do Kiko, músicas do Angra, inclusive. Então, assim, acho que faz todo sentido. Eu tenho certeza que ele vai arrebentar isso aí, ele vai tirar de letra, a galera vai ficar de cara com ele no palco. Quem conhece e quem não conhece. Você estava falando do tanto que as pessoas, que esses integrantes, principalmente dessa versão Rebirth, né, do Reunion, eles têm, óbvio, de projetos paralelos e tudo mais, né, o Edu, o Aquiles e tal. O que eu queria ouvir de você, apesar, óbvio, da gente ter as pessoas fazendo a piada de que esse ato do Angra talvez é o hiato menos hiato do mundo, mas tudo bem. É, mas
como é que tá o teu lado fora do Angra? Assim, quais são os teus planos nesse momento em que o Angra está fazendo menos apresentações? Sim. Bom, eu tenho o meu lado empreendedor também, né? Então eu tenho minhas empresas aqui, tenho me dedicado muito a elas. Musicalmente, eu estou mais ativo do que nunca. Tenho tocado muito aqui na minha cidade. Tenho trabalhado muito em composições instrumentais, solo minhas. Tenho trabalhado em algumas ideias com o Cálice, com o Neto também, que é a banda que eu tinha com a Lírio Neto, né? Isso a gente também tem feito. Então, assim, eu brinco que achei que ia ter um momento de tranquilidade, de descanso. Eu estou trabalhando mais do que quando eu era com o Angra, porque o Angra ele tem qualquer banda que viaja muito, né? Tem essa particularidade. A parte que você passa de fato tocando é um pedaço pequeno. Aí você passa muito tempo viajando, você passa muito tempo no hotel esperando a hora do show. Então é um tempo que você não consegue às vezes aproveitá-lo para outras coisas. Você dificilmente vai estar descansado o suficiente para ligar o computador, ficar compondo, gravando todas as vezes. Então, quando você tem tempo, você descansa, quando você tem tempo, você dorme, e aí está marcado para uma hora, o negócio acontece algum imprevisto, isso passa 2 horas para frente, você tem todas essas nuances, né, da estrada. Então, acabou que nesse tempo que o Angra ficou tão ativo durante tanto tempo, muita coisa minha ficou amarrada, ficou assim, esperando aquele momento de. E agora é como se eu tivesse pouco tempo para o tanto de coisa que precisa ser feito e eu estou super dedicado nisso, acordando cedo todo dia, dormindo tarde, para dar tempo de adiantar o máximo possível todos esses projetos com os quais eu estou envolvido. Você já, portanto, adiantou uma pergunta que eu tinha aqui. Hum. Termos um retorno do Cálice é uma possibilidade. Sim, é uma certeza. Eu não sei quando e não sei como, no sentido de que a gente está agora trabalhando em ideias e músicas para que a gente possa fazer um lançamento de algo novo, um EP, alguma coisa assim, um single, seja o que for. Isso não necessariamente significa ir para a estrada com a banda, não necessariamente significa turnê, né? Até porque o Angra já tem algumas coisas para o segundo semestre, né? Tem alguns shows já confirmados. Então, assim, a gente está nessa de compor, né? À distância mesmo, porque o Alírio mora em Madrid, né? Então a gente está fazendo isso à distância mesmo. E em breve isso vai ser gravado e vai ser lançado. O que vai acontecer depois disso, né, vai depender de uma série de fatores, inclusive da agenda do Angra. Faz total sentido. Só para a gente encerrar e eu não roubar muito do teu tempo, aquilo que eu estava falando das muitas teorias a respeito do Angra, eu sei que tem muitas pessoas que têm teorias a respeito do próprio show. Imagino que, obviamente, vocês não possam e não faça nenhum sentido contar isso, mas tem alguma surpresa que esteja preparada lá que a gente não está sabendo para acontecer durante o reunion? Se eu falar que sim, estraga a surpresa. Se eu falar que não, né, então se botou numa sinuca de bico. Olha, eu tenho certeza que independente de qualquer surpresa pontual, o show em si vai ser muito surpreendente, porque o repertório está muito bem escolhido, tem músicas que não tenho nem certeza se a banda já tocou ao vivo, e se sim, foi Ah, há legal. muito tempo atrás, né? Então tem surpresas, momentos muito especiais como esse, que eu tenho certeza que vão deixar a galera assim saudosa e feliz de estar podendo viver esse momento. Boa. Maravilha? Marcelo, é isso. Tiagão, Obrigadão, deixa eu te liberar. obrigado. É nóis, irmão. Obrigado, viu? Estamos juntos. Obrigadão. Nos vemos lá, né? Provavelmente. Opa, sem dúvida, sem dúvida. Tamo junto. Ah, lembrando, hein? O Bangers Open Air acontece nos dias 25 e 26 de abril no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. O link para compra dos ingressos, que ainda estão à venda, estão quase esgotando, hein? Mas estão aí, ainda tem alguns ingressos à venda. O link para compra dos ingressos está aqui na descrição do vídeo. A gente se vê lá.